Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família. Mais um dia, mais uma manhã ao qual o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui. É tão bom poder acordar e saber que o Senhor nos deu mais um dia, nos deu a permissão de fazer a diferença. Fazermos aquilo que deixamos de fazer ontem. Mais uma manhã, mais um dia lindo que o Senhor permitiu. Como o salmista Davi mesmo diz no Salmo 5, verso 3, ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Nós sabemos que todas as manhãs, todos os dias, o Senhor, Ele nos dá a permissão de fazer a diferença. Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Sejam bem-vindos cada um de vocês nessa manhã com Deus. Mais uma manhã, mais um motivo de alegria, de agradecimento. No Salmo 40, verso 13 diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo e nem o que desvia para a mentira. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos tirar do nosso meio tudo que não provém de Deus e vamos principalmente nos afastar daquelas pessoas que nos levam para caminhos tortuosos. Nós conhecemos porque o Espírito Santo ele testifica, ele nos mostra quem verdadeiramente são cada um deles. É motivo de grande alegria, é motivo de agradecimento, porque a cada manhã é uma chance nova. Cada dia é um motivo de alegria, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 3, ou no capítulo 5 dos Salmos, capítulo 5, quando ele diz, o salmista Davi, ele começa: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei, e pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Vamos apressar para a presença do Senhor Jesus e vamos vigiar nesta manhã. Vamos fazer uma oração dando a primícia desse dia, a primícia desse momento para o nosso Senhor. E eu sei que nessa manhã Deus tem coisas grandes, lindas, maravilhosas para falar conosco através da sua palavra. O capítulo 2 de Esther é fantástico, todo esse livro. E eu meditando, lendo, orando, falando com Deus a respeito desse livro. Meu Deus, como é lindo, como o Senhor, Ele fala conosco, amados. O Senhor fala conosco assim tremendamente nesse capítulo. Glória a Deus, glória a Jesus, Vamos orar nesse momento agradecendo a Papai do céu em nome de Jesus. Paizinho Santo, soberano Deus, Pai, em Tua presença nos rendemos, Pai. Nos colocamos e nos prostramos diante de Ti, primeiramente para Te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por esta chance de vida, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo alimento, o pão nosso de cada dia. Obrigado, Pai Santo. Ó, Pai, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, porque quantas das vezes pecamos por atos, pensamentos, ações, palavras, atitudes. Muitas das vezes, Senhor, prometemos e não cumprimos com as nossas palavras e as nossas promessas. Ó, Pai, tem de misericórdia, perdoa-nos, Senhor. Vem nessa manhã, Senhor, venha sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Toma o Teu lugar de honra no nosso meio. Toma o Teu primeiro lugar, Paizinho Santo, no nosso meio. E eis-me aqui, Pai. Usa-me conforme a Tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que Tu não queira. Abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe a minha vida, Senhor. Tira tudo que for de distração do nosso meio agora. Senhor, abre a nossa mente, o nosso intelecto para a compreensão da Tua palavra e que possamos, Senhor, crescermos aprendendo com esta história
tão linda, Senhor, tão maravilhosa, uma história de amor verdadeiro, uma história de redenção, Pai, e fala conosco. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos lá começar no livro, de Ruth, capítulo 2. É muito bonito. Gente, esse capítulo 2 aqui simplesmente é fantástico. O Senhor vem falando e vai continuar falando no nosso meio, porque é maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu tô aqui, assim, maravilhada, porque eu tenho visto a forma que Deus tem trabalhado no nosso meio, através dessas palavras e de tudo que o Senhor vem falando. Glória a Deus. O capítulo 2 de Ruth, nós vemos ontem que Ruth, ela mais a sua sogra parte ali das terras de Moabe, viúva, perdeu seus 2 filhos, perdeu seu marido, perdeu tudo. Aí agora ela escuta falar que nas terras de Judá agora Deus olhou e abençoou. Estava sendo próspera a terra agora. Porque quando ela saiu com seu esposo e seus 2 filhos e tudo que eles tinham, ali em Judá estava a assolação completa. O povo estavam passando fome, existia uma seca, nada dava quando plantava. Então o povo estava passando necessidade ao ponto deles irem e imigrarem para outro país, outras terras, buscando, o alimento. Eu lendo e meditando sobre o livro de Ruth, a história na íntegra, que eu não vou entrar muito no profundo não, porque é muita coisa, a gente vai passar aqui o dia todo eu falando sobre a história dela, porque são muitos detalhes, a história de Noemi, do seu esposo, a época, o tempo, que foi no tempo de Juízes, dos juízes, onde existia muita corrupção. E o povo de Deus, como sempre, até os dias de hoje, eles pecam, Deus pesa a mão, eles se arrependem, aí Deus tem de misericórdia, começa a abençoar novamente, aí o povo começa novamente se virar as costas para Deus. É incrível, irmãos, mas é a dura verdade até mesmo dos nossos dias atuais. A forma que o povo vivia naquela época é a mesma forma que vemos nos dias de hoje. As pessoas sempre brincando com Deus, brincando de ser cristão. Quando as coisas começam a melhorar, as pessoas começam a virar as costas para Deus. Já não oram mais, já não buscam mais a presença do Pai. Já começa a fazer as coisas desse mundo com as suas mentes tão ocupadas, porque só é Deus começar a abençoar a vida da pessoa, a pessoa começa a se voltar contra Deus. Aí vem as assolações. O Senhor entristece. O Senhor é Pai. E o pai, quando vê o seu filho fazendo algo errado, ele corrige, não é verdade? Então, nós vemos aqui justamente nessa época. Essa época aqui, onde Noemi, mas o seu esposo, Abimeleque, eles imigram para as terras ali dos Moabitas. Nós vemos que eles saem fugindo da fome, da perseguição, dos maltratos, da necessidade, buscando algo melhor. E ao chegar ali, eles deparam com outras situações. Noemi se depara com a perca do seu marido. Aí seus 2 filhos casam com 2 moabitas, com Orfa e Esther. Ou com Ruth, lá tá eu trocando. Com Orfa e Ruth.
Aí agora os seus 2 filhos morrem. Ela fica amargurada, fica triste. Já perdeu tudo que ela tinha de mais precioso, que se chama família. Ela amargurada, ela escuta falar que agora as suas terras, a terra de Judá, Deus se voltou novamente. Começou a abençoar novamente a sua terra. E ela decidiu voltar para onde ela saiu. E a sua nora ali acompanha ela. E nós vimos aquele momento tão lindo entre ela e a sua nora Ruth. Onde existe uma declaração de amor entre a sua nora e ela. Onde ela diz, né? Não me insista para que te deixe. Onde queres que tu fores, irei eu. Onde queres que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E aí ela diz, onde queres que morreres, morrereis eu. Que não seja outra coisa a morte que me separe de ti. Que declaração! Vindo de uma mulher estrangeira, uma moabita, a qual perdeu seu esposo, viúva também. Mas ela convivendo com Noemi, ela decidiu a seguir a Noemi por amor. Decidiu adorar o Deus de Noemi, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Agora ela acompanha a sua sogra de volta à terra da sua sogra. E nós vemos que Noemi, ainda angustiada, né, amargurada, o povo ao chegar ali, o povo falando, essa não é Noemi? Aí ela vem e diz, né, assim não me chames mais Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Porque ela vivia amargurada e ela pede para que chame ela de Mara. E o nome Mara quer dizer amargura. É um nome tão bonito, né? Mas o significado é tão triste. Mas olha, Deus muda história, hein? Deus muda história. Eu conheço muitas Maras que são abençoadas. Lembra da história de Jabez, que é lindo também, é outro livro riquíssimo. É uma história tão pequenininha, não é um livro, né? É uma história tão pequenininha, são alguns versículos onde se fala sobre a história de Jabez. Que Jabez significa concebido por dor. Porque a mãe dele teve tantas dores no parto que deu aquele nome, dor. Imagina, você chegar e ter um filho e dizer, o nome dele vai ser dor, porque eu sofri muito. E uma criança carregar um nome desse é terrível. E agora Noemi, nessa situação, ela se sentindo amargurada, ela pede que se chame de Mara. Agora aqui no capítulo 2, nós vamos ver algo incrível, né? O que vai acontecer. Primeiro, aqui fala sobre Ruth vai buscar espigas. Eu queria abrir, eu já estou até com minha Bíblia aqui aberta, porque eu marquei para poder ler com vocês. Porque naquela época, desde o livro de Levítico, que nós vemos que o livro de Levítico fala sobre as leis do Senhor. No capítulo 19, a partir do versículo 9 e 10, diz assim: quando fizeres a colheita da tua terra, não a cegarás totalmente, e nem colherás as espigas caídas da tua mesa, da tua messe. Semelhantemente, não rasbiscará a tua vinha, e nem colherá os bagos caídos da tua vinha. Deixa-os para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Era uma das leis do Senhor, que todo agricultor,
né? Todas as vezes que fossem fazer colheitas nos seus campos, sempre deixassem aquilo que caísse não pegasse, para que os pobres eles viessem e pegassem. Era uma forma de você dar, né? Servir ao seu próximo. Não que aquilo fosse o resto. Lembre-se, não era que era o resto, era o que caía na hora da colheita. E se caísse no chão, era uma lei, uma ordenança de Deus para o seu povo. Deixe, porque isso aqui é para os pobres. Nós vemos também no livro de Deuteronômios, capítulo 24, né, versículo 19, diz assim: quando no teu campo cegares a tua cega e esqueças uma gaveta no campo, não tomarás a tomá-la, pois para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui uma lição, irmãos, dentro do livro, de como eles viviam e vivem até os dias de hoje nas suas tradições judaicas. Então é uma lei do Senhor. Então você fez a colheita, esqueceu lá uma porção, deixa lá, porque é para os órfãos, é para as viúvas, é para os necessitados, para eles colherem livres nos seus campos. Porque aqui diz, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Fala sobre fidelidade para com Deus, ajudando o seu próximo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem certas coisas e situações que nós vivemos que muitas das vezes nós perdemos de sermos abençoados por conta de todas coisas que têm ocorrido no mundo, nos faz ficar cegos e até mesmo coração duro para abrir a mão e abençoar o próximo. Irmãos, eu vejo que Deus, Ele cuida de mim de uma forma toda especial, por conta da minha sensibilidade e do meu coração, que eu não estou apegado às coisas materiais. Eu já contei uma experiência minha, por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com esse livro e com a história de Ruth, a história de Boaz, que nós vamos estar vendo sobre ele também. E por que Boaz era próspero? Era justamente por isso. Boaz era próspero porque ele sempre deixava os pobres, os viúvos, as viúvas, os órfãos e os necessitados virem colher depois da colheita. Porque eles estavam colhendo e ali vinham os necessitados atrás, e aquilo que caía, eles deixavam os outros pegarem, os necessitados. E nós vamos ver aqui o encontro de Ruth pela primeira vez nos campos de Boaz. E depois eu conto a minha história para poder vocês verem como Deus é lindo e maravilhoso. E aqui, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Eu estava vendo aqui o nome, o significado da palavra Boaz em hebraico significa rapidez, né? E Noemi, nós vemos que Boaz era parente do seu marido Elimeleque, e o fato essencial para posterior da função, né? Ele seria o seu remidor. Porque depois é outra parte que a gente vai falar com mais detalhes. Porque, no caso, ela como já estava mais velha, ele teria, como parente mais próximo do seu esposo, ele seria o seu remidor. No caso, chegaria e tomaria ela como esposa, mas como ela já era uma senhora, teria aí onde entra Ruth. Mas vamos continuar aqui. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir
ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caíram-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e diz aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. E depois disse Boaz, o seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Boaz vê Ruth ali, né, colhendo as espigas que caíam dos segadores. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores? Assim ela veio desde pela manhã e está aqui até agora, e não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então aqui mostra que Ruth era uma jovem senhora, determinada, trabalhadora, valente. E estava ali determinada a ganhar o pão, não só para ela, mas para sua sogra, para cuidar da vida da sua sogra. Deus muda cativeiro, hein? Não é vergonha trabalhar. Não é vergonhoso. Todos os trabalhos são dignos. Assim digo eu. Você sabe por quê? Porque muitos vêm com uma mentalidade diferente, principalmente quando imigra para fora do país. Eu aqui já limpei casa, eu já cuidei de velhinhos, já cuidei de criança. E se aparecer trabalho de limpeza de casa, eu vou lá. Vou ser diarista, isso não é vergonhoso. É digno. Eu já pintei casa também aqui. Já pintei uma casa inteira aqui nessa terra. De tudo, irmãos, que for digno e honesto, é valoroso. E o Senhor nos abençoa. Imagina, provavelmente, Ruth, lá atrás, quando o seu esposo era vivo, quando ela vivia ali com a sua sogra, nas suas terras, talvez ela não precisava trabalhar da forma que agora ela estava se colocando numa terra estranha. Tem brasileiros que chegam aqui na América, ficam revoltados, porque eles querem ganhar muito e não querem fazer o trabalho certo. Irmãos, aqui nós precisamos ralar. Nada vem de mão beijada. Da mesma forma no nosso país. Se você quer crescer, desça. Se você quer subir, desça. Seja humilde. Todo trabalho é digno quando é honesto. E nós vemos aqui que ela, a própria Ruth, ela pede a Noemi, dizendo: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles cujos os olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha, pois os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Então nós vemos aqui que ela foi, e essa função era justamente para os pobres, era para as viúvas, era para os órfãos, era para os necessitados. Olha a situação, mas Deus muda cativeiro. Deus muda história. Aí aqui nós vemos que Boaz pergunta ao seu moço:
quem era aquela moça, porque ele viu uma mulher diferente. E o que eu acho mais lindo aqui é a resposta do moço, falando quem ela era. Quando ele diz assim, esta moça é moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Aí olha que ele diz, disse-me ela, deixe-me colher espiga, ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. E aí ele deixou, né? Assim ela veio desde a manhã e está aqui até agora. E a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Quer dizer que ela ficou ali o dia inteiro colhendo o alimento, trabalhando. E Boaz fala a Ruth benignamente. E então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha? Não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo, que cegares e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sedes, vai aos vasos e bebe os que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças casos de mim, sendo eu estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quando fizeste a tua sogra. Depois da morte do seu marido, deixastes o teu pai, a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vistes abrigar. Olha que coisa linda. Boaz reconhecendo que Ruth, né, era uma mulher idônea, uma mulher íntegra. E Deus fez com que achasse graça sobre a vida dela, ao ponto de dizer, não vá colher espigas em nenhum outro dos outros campos. Não vá. Fique aqui, porque eu já dei ordem aos meus moços para não te tocar. E eu quero que tu vás à frente. Gente, olha como Deus faz. Deus pega e transforma de uma forma toda poderosa. Toda poderosa. Ao ponto de ele fala assim, os teus olhos serão atentos no campo que cegarem, e irás após ela. Quer dizer, as moças dele vai e ela vai atrás já. E não, aí ele diz, dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sedes, vai ao vaso e bebe com os moços, pois os moços vão tirar água para ti. E ela fica tão assim admirada com o tratamento dele para com ela, que ela se cai, se prostra diante dos pés dele. Inclinou a terra e disse, por que acheis graça em teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira? Aí ele responde, bem se me contou quando fizestes a tua sogra, pois da morte do teu marido deixastes o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes e vieste para um povo dantes não conheceste. Aí ele vem e abençoa a vida dela, dizendo, o Senhor te galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Porque ela deixou os seus deuses, ela deixou a sua família, a sua parentela,
para seguir a sua sogra. E agora ela está numa terra estranha e adorando um Deus que antes ela só ouvia e agora ela serve a Deus de Israel. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu o trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixa-lhe colher, e não lhe embaraçes. Quer dizer, não chegue até ela e diga: não pode colher aqui. Deixe ela colher até as melhores partes também. E deixai cair alguns punhados. Olha bem, ele ainda ordena os seus servos, dizendo: olha, deixa cair alguns punhados e deixai-vos ficar para que o colha e não repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e abulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Eu ainda vou ver o que é essa medida, um efa de cevada, porque eu não vi. Com certeza deve ser um monte muito grande. E tomou e veio à cidade, e viu sua moça, a sua sogra, o que tinha apanhado também, tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de se fartar, porque até o que sobrou ela trouxe de comida para sua sogra. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não te deixando a sua beneficência, e nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais a Noemi: este homem é o nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajudarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Rute: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a saga das cevadas e dos trigos se acabasse, e ficou com sua sogra. Aleluia. Nós vemos aqui um exemplo tão lindo e humilde de Rute ali no campo. Primeiro, ela não foi querendo se achegando e tomando a frente de tudo ou querendo ser melhor. Ela foi humilde de obedecer exatamente a lei daquele povo, dela ficar sempre atrás, esperando a sua vez. Muitos de nós perdemos a nossa bênção porque queremos nos apressar. Queremos pegar a nossa bênção antes do tempo. Precisamos aprender a saber esperar no tempo de Deus, no nosso tempo. Aqui nós vemos, como eu li no livro de Deuteronômio, capítulo 25, no versículo 19, quando ele diz: quanto no teu campo cegares a tua cega, e esquecereis uma gavela do campo, não tomarás a tomá-la
Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Você sabe por que Boaz, ele era um homem próspero? Porque ele era um homem justo. Porque era um homem que não era egoísta, que só pensava em si próprio. Mas um homem que ele pensava no órfão, ele pensava na viúva, ele pensava no estrangeiro. E ele seguia a lei do seu pai. Ele seguia a lei do seu povo, do seu Deus. E aqui nós vemos que no versículo 2 do 2, que diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Ela sabia e ela tinha o conhecimento que ela era uma estrangeira, ela estava em um país de cultura totalmente diferente, por mais que ela já conhecia muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela sabia que ela teria que estar atrás, esperando o seu tempo. Gente, é uma história de amor tão linda. Tão linda. Eu fico imaginando, Ruth não estava maquiada, não estava de sapato alto. Ruth não tinha feito as unhas e nem tinha ido para o cabeleireiro para poder catar espigas. Ali, naquele campo de Boaz. Eu fico imaginando a forma simples, humilde, que ela estava ali trabalhando o dia inteiro. Como o moço de Boaz mesmo falou para ele. Que ela não parou, ela mal parou um pouquinho para sentar na porta da sua casa. E depois voltou a trabalhar novamente. Isso fala que era uma mulher trabalhadora. Uma pessoa humilde, simples, que caiu a graça. Na graça tanto dos empregados de Boaz, como também na graça do dono de toda aquela plantação, do dono daqueles campos. Ao ponto dele chegar e falar para ela e dizer: não vá para outro campo, fique aqui, porque eu já ordenei os meus servos que não tocassem você. Aleluia. E aqui você vai ficar colhendo até terminarmos toda a colheita. E ela, né, na humildade dela, quando ela cai sobre o seu rosto, no versículo 10 do 2, e diz: e se inclinou à terra e disse: por que acheis graça em teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. Aí ele disse: eu ouvi boas coisas sobre seu respeito, sabendo que tu és viúva, sabendo que você deixou tudo, o seu pai, a sua mãe, o seu povo, para seguir a Noemi. E para estar, né, onde ele diz assim, ó: e a terra onde nasceste, você deixou tudo e viesse para um povo que dantes não conheceste. Aí ele diz para ela: o Senhor galardoe o teu feito. O Senhor abençoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor. Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Mostra a ela a humildade dela e a fé dela, porque agora ela crê no Deus de Israel. Agora ela se entrega a um povo que agora se torna seu. Lembra-se do juramento que ela fez a Noemi quando ela sai de lá? Não insista para que me deixe tu. Onde queres que tu fores, irei eu. Onde queres que pousarei eu. O teu Deus, não, o teu povo será o meu
povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde queres que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Que não seja outra coisa a morte que me separe de ti. Olha a fidelidade dessa moabita e o amor dela pela sua sogra. Por conta disso, Deus, a graça do Senhor vem sobre a vida dela. E agora a história de Ruth começa a ser mudada no capítulo 2. A sorte de Ruth e Noemi começa a ser mudada. Ruth já chega em casa com fardos e fardos de trigo e ainda traz o que sobrou do que ela comeu dali da mesa junto com Boaz e todos os outros trabalhadores. Trouxe para sua sogra comer também. Boaz abençoa ela, dizendo: o Senhor te galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão no Senhor. E Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar, porque ela saiu do meio do povo dela e veio se abrigar nas asas do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, precisamos nos abrigar no Senhor. Precisamos confiar em Deus. Precisamos tirar do nosso meio tudo que não agrada ao Senhor. Como eu iniciei falando na leitura, desde a revisão que eu fiz do primeiro capítulo, para entender o segundo capítulo melhor, eu falei para vocês, por gerações e gerações, o povo sempre, se afastando e caindo no pecado. Aí eles se arrependem, Deus os abençoa através do arrependimento, o Senhor acha graça, aí daqui a pouco a pessoa está virando as costas. Não vire as costas do Senhor, não se esqueça dos benfeitorias que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Se está difícil agora, lembra lá atrás o que você já passou e de onde o Senhor já te tirou. Lembre-se, o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor é aquele que nos redime. O Senhor é aquele que nos salva, nos livra. O Senhor é que restitui, é o Senhor que também tira, mas é o Senhor que dá. É o Senhor que abre porta quando não há porta. Também é o Senhor que fecha as portas que precisam ser fechadas em nossa vida. O Senhor, Ele nos ama demais, a ponto de sentir ciúmes da sua igreja, da sua noiva. Nós, como a igreja de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. E o Senhor, Ele cuida de nós. Ele transforma a tristeza em alegria. E o pranto em risos. Não existe lugar para murmuração na nossa vida. Não pode existir lugar, mas tem que existir um lugar de um cântico novo, de adoração, de agradecimento, sabendo que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Nós vemos aqui a história de Ruth, o exemplo maior de humildade, de obediência, de amor, de perseverança. Porque ela perseverou, ela poderia ter desistido quando a sua nora disse para ela: volte, porque eu não posso mais ter filhos. Volte, vai estar com seus pais. A órfã, a outra nora, ela se foi. Mas Ruth não. Ela perseverou. Ela disse: não me importa. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde tu deitares, ali deitarei eu. Onde tu morreres, ali morrereis eu. Que não seja outra coisa, que não seja a morte que venha me separar de ti. Nós vemos a fidelidade dela para com sua sogra, o amor dela, não sabendo ela do que o Senhor iria fazer na vida dela lá na frente.
Que história linda. Irmãos, vamos ser fiel. Deus é fiel para com aqueles que são fiel para com eles. Deus é fiel. Deus muda a história. Deus vira cativeiro. Agora, para isso tem que ter arrependimento. Para isso tem que ter, deveres cumpridos. Para isso tem que ter obediência. Para isso tem que ter humildade, que muitos não são humildes. Para isso, precisamos desfazer de nós mesmos. Precisamos limpar esse templo, esta casa. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos limpar para que o novo, ele chegue a nós. O novo de Deus está chegando. O novo do Senhor está chegando. O teu remidor, aquele que vai vir ao seu socorro, ao nosso socorro, já está aqui. Eu creio que grandes maravilhas o Senhor vai fazer. E a tua história vai mudar, hein, mulher? A tua história vai mudar, hein, homem? Porque aqui serve tanto para mulheres como também para homens. Para que nós possamos reconhecer que temos que ser humildes e saber esperar. Ela foi fazer um trabalho que muitas pessoas não iriam fazer. Será que, aí eu falo, lá em Petrolina tem as plantações de uvas, de mangas. Eu não sei se eles, claro que eles não vão fazer isso. Será que você iria colher uvas? Será que você iria trabalhar colhendo o que caísse no chão para trazer o alimento para sua casa? Será que nós iríamos fazer algum tipo de trabalho humilde, como ela fez? E ali o Senhor fez com que todos eles achassem graça sobre a vida dela. Até mesmo o dono do campo, Boaz, o seu remidor, aquele que vai vir ao resgate. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é o nosso remidor. Deus, ele vai fazer algo novo na tua vida. Vai mudar a história da tua vida, da tua família, da tua casa. Existe o tempo de Deus, porque o caminho do Senhor não são os nossos caminhos. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Jeremias 29:11 diz o quê? Porque bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Assim diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para dar conforme aquilo que tu esperas. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. E o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai mudar. Vamos pegar este livro, vamos esmiuçar, comer a palavra do Senhor. Porque é através dessa palavra que nós somos libertos. É através dessa palavra que nós encontramos força, vigor para continuarmos na jornada. Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa história tão linda. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, Senhor, por esses exemplos, Pai, desta mulher tão humilde e tão temente ao Deus de Israel. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu escolhes as coisas mais loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que são. Senhor, obrigado, Pai. Porque o seu olhar está sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. A tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, pela chance que o Senhor tem nos dado de fazer e cumprir aquilo que deixamos de fazer ontem. E de mudarmos, de levantarmos e irmos à luta. Obrigado, Pai.
porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. O Senhor é aquele que nos levanta todos os dias, nos dando a permissão de mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Jesus, pelo alimento. Obrigado até mesmo pelas dificuldades, pelas lutas que enfrentamos, que muitas das vezes elas são consequências dos nossos próprios pecados, das nossas próprias falhas. Obrigado, Pai, porque ainda pela tua misericórdia, o Senhor é um Pai que corrige, é o Pai que nos dá a chance de nós voltarmos para os teus caminhos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, e fortalece o teu povo. Traz saúde, traz cura, Senhor, no nosso meio. Visita aqueles que estão vivendo uma vida de batalhas na mente, batalhas travadas, Senhor, e aprisionamento nas suas próprias mentes. Senhor, com problemas de depressões, de angústias, de tristeza. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, Tu és a nossa luz, e onde há a Tua presença, as trevas têm que sair. Se faça presente sobre, Senhor, a vida de cada uma aqui presente. Pai, se existe escuridão, se existe tristeza, se existe enfermidade, vem com a Tua mão poderosa e traz a cura, porque Tu és o dono da cura. Tu és aquele que me curou, me salvou, e aquele que tem me salvado todos os dias é o Deus que cuida de todos nós. Meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Jesus. Eu creio no Teu poder, no Teu poder remidor, libertador, o Teu poder de cura. Eu creio, Senhor, na libertação, na salvação. Salva, Senhor. Salva aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm direção, Senhor. Estão procurando e não sabem para onde correr. Ó Deus, seja a luz, Senhor, que ilumina o caminho de cada um de nós. Tu és o nosso farol. No Salmo 119, verso 115, diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Meu Deus, Tu és a nossa lâmpada. A Tua palavra nos guia, nos dá luz. É a luz que ilumina e nos dá direcionamento. Que no dia de hoje, Pai, dar direcionamento para o Teu povo, para cada um daqueles que estão aqui presentes, aqueles que ainda irão assistir também essa live. Meu Deus, em nome de Jesus. E nos traz e nos dá a Tua paz. Vem com o Teu Santo Espírito sobre a nossa vida nesse momento e traz a Tua doce paz que só o Senhor pode dar. E renova, Senhor, as forças dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos amigos, todos aqueles, Senhor, que Te servem. Renova, Senhor, e traz a Tua paz. E desde já nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Amém. Graças a Deus. Shalom, shalom Adonai. Baruch rabá. Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Bendito seja a tua casa, seja a tua vida, a tua família. Bendito seja cada um de vocês. Um beijo no coração. Amanhã nós vamos ter o capítulo 3, que aí o negócio vai melhorar mais ainda. Nós vamos ver coisas boas acontecendo, melhores ainda daquilo que já está acontecendo. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus todos os dias pela chance que Ele nos dá. Eu quero agradecer pela sua presença. Um beijinho pra Zoe, pra sua mamãe linda. Que é, gente, minha vizinha está assistindo junto conosco. Nós temos orado por ela também, né? E pela sua família. Um beijinho para cada um de vocês. Para Issa, para Sandra, para Marta,
para Rafaela, para missionária Irlanda, para Silvana, né, lá do Japão. Silvana que está... Gente, tem duas Silvana. Tem a Silvana do Japão, tem Silvana que está na Irlanda. O povo da Irlanda presente também. O povo da Itália, Luana, né, a Jerusa. O povo da Angola, nossa irmã querida ali da Angola, né? Que um beijo, missionária, um beijo, a paz do Senhor para todos vocês. Vocês que estão aí no Brasil, do norte a sul, do nosso Nordeste lindo, maravilhoso. O povo que está ali perto de Fortaleza, de Mossoró, de Natal. O povo que está em São Paulo, o nosso povo lindo, essa família linda, maravilhosa. O povo que está em Portugal também, né? Um beijinho para vocês. Na Rússia, Ceará ali, ó. Um beijo para a Rússia. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Olha, aprendemos muitos pontos hoje no livro. E que lindo, né? Que lindo a história de Ruth. Vocês que já entraram no final, assista do começo. Eu tenho certeza que vai te edificar muito. E amanhã eu vou estar falando sobre outros pontos, né? E nós vamos estar no capítulo 3 de Ruth. Amanhã já é sexta-feira. E nós vamos terminar só na segunda-feira, né? Nós temos aí o povo lindo do Japão presente. Glória a Deus. Olha, amanhã nós vamos ter mais, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar um dia abençoado na presença do Pai. Né, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente com cada um de nós, e todos nós dizemos amém. Eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Nós vamos pegar todos esses pontos e lições de vida que aprendemos hoje, principalmente sobre a lei judaica da colheita. Só lembra, não se esqueça dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, né? Não se esqueçam de abençoar o seu próximo, os necessitados. E é por isso que aqui ele diz, já no capítulo 19 de Deuteronômios, do 24, capítulo 24, versículo 19, quando ele diz: quanto ao teu campo cegares a tua cega, esquecereis de uma gavela do campo, não tomarás a tomá-la, para estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então, quando nós abrimos a nossa mão para abençoar, nós somos abençoados, porque o Senhor nos abençoa. Foi aí onde eu falei para vocês que eu ia contar depois, né? Eu vou falar bem rapidinho. No Brasil, quando eu estava agora no começo desse ano, eu já contei essa história antes, muitos já devem ter escutado. Eu estava com uma amiga minha, nós estávamos indo comprar uma máscara para ela, porque ela estava sem máscara, e nós precisávamos entrar numa loja. E ao passar, a dobrar a esquina, e na minha cidade, em Petrolina, por sinal eu tenho orado muito por isso, a droga, o crack tem tomado de conta, né? Mas em nome de Jesus já caiu por terra esse espírito, né, de droga ali sobre a minha cidade. E muitos anos atrás, quando eu me converti, eu trabalhei muito com meninos de rua, eu ajudei muitos. E naquela época eles cheiravam cola, eles iam engraxar sapato, usavam engraxar sapato para cheirar cola. E muitos deles se drogavam, morriam, né? E eu evangelizei muito, trabalhei muito com essas crianças, porque eram crianças, eram meninos de 10, tinha de 9 anos de idade, teve um que era 8 anos de idade, que eu trabalhei com eles, né? E outros. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho filhos na fé que hoje são crianças de rua que se drogavam e que hoje são pastores, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, nessa minha ida na minha cidade, eu vi muitos, né, se drogando, jovens, pessoas tão lindas, mulheres, né, crianças também. E aquilo doeu o meu coração. E eu dobrei a esquina. Eu não tinha visto ele, tinha um jovem sentado, encostado na parede, e eu conversando com ela, eu disse para ela: pastora, onde é que tem uma farmácia? E ela disse: olha, vamos ver, tem uma... Aí ela disse: eu não sei, porque essa daqui tá fechada, não sei o quê. Aí ele falou assim: ô tia, me chamou de tia, né? Eu olhei assim, eu tomei até um susto, porque eu não tinha visto. Ele estava sentadinho assim num cantinho, encostado na parede, enrolado de papelão, e falou assim: ó, tem aqui nessa esquina.
Aí eu olhei dentro dos olhos dele. Olhei dentro dos olhos dele e vi assim, meu Deus, Deus me mostrou como tivesse me mostrando, sabe? O amor de Deus pela vida daquele jovem. Doeu meu coração. Aí eu olhei para ele, eu falei, oh, muito obrigado, que Deus te abençoe. E ele falou, Deus abençoe a senhora. Aí ele virou para mim e falou assim, me dê R$ 2. Aí eu falei, oh, meu filho, eu não tenho R$ 2. E realmente eu não tinha R$ 2, porque eu não ando com dinheiro, né? Eu sempre ando com cartão. Aí eu falei, olha, eu não tenho R$ 2. Aí ele disse, então tá, Deus te abençoe. Aí eu falei, obrigada, tá? Deus te abençoe também. E saí, entrei na farmácia. E eu tava com jeans, né? Aí eu botei a mão assim, a pastora, minha amiga, comprou a máscara. E aí eu botei a mão no bolso. Quando eu botei a mão no bolso, irmãos, quando eu puxei, era exatamente R$ 2. Eu não me lembrava daquele R$ 2. Aí quando eu vi os R$ 2, eu fiquei doida. Aí eu falei, pastora, vamos lá, vamos por aqui. Ela disse, não, não passo mais por ali, não. Aí eu falei, pastora, eu preciso ir. Eu achei R$ 2, eu vou dar pra ele. Aí ela falou, não, não dê R$ 2. Esse povo vão usar com droga. Aí essa loja que a gente ia, ela dá em uma rua para o outro. Aí ela entrou na loja, eu falei, tá bom, eu vou lá. Ela entrou na rua, na loja e ficou lá e eu fui até ele. Quando eu cheguei, eu olhei pra ele, eu disse, oi, você lembra de mim? Ele disse, lembro. Aí eu falei, como é seu nome? O nome dele, Gabriel. Aí eu falei, oi, Gabriel. Aí eu falei, olha, Gabriel, Jesus te ama muito. Eu tô aqui, ó, tem R$ 2. Aliás, não tinha nem 2, tinha 4. Eu disse, olha, você me pediu 2, eu tenho R$ 4. Eu vou te dar esse dinheiro. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Não use com droga. Vá comprar comida. Não use com droga. Porque esse dinheiro aqui é sagrado. É de uma mulher de Deus para um homem de Deus. Eu disse bem assim para ele. Porque Deus tem, Jesus tem um plano na sua vida. Ele começou a chorar. Irmãos, ele virou para mim e falou assim, então não me dê não. Eu falei, não, eu vou lhe dar porque você é mais forte. E ele falou assim para mim, eu era crente, eu estou desviado. Eu falei, você não era, você é porque você acredita em Deus. Você não acredita? Simplesmente você está perdido, você perdeu a sua direção. Irmãos, igual a esse jovem, muitos outros estão perdidos. E muitas pessoas passam como cegos por eles. Até atravessa a rua. Porque a droga, infelizmente, ela causa certas reações no corpo. Que faz com que a pessoa fique agressiva, que roube, né? E que faça até mate para poder pegar dinheiro para usar droga. Mas nós, quando temos temor ao Senhor e somos guardados pelo Senhor, nós não temos que temer para estender a mão para o necessitado. Irmãos, eu olhei para aquele jovem, eu disse, eu vou te dar. E ele, não, não me dê não. Eu falei, eu vou te dar, porque você vai ser forte. Fiz uma oração ali por ele, entreguei os R$ 4. Orei por ele. Eu pensei que eu nunca ia me encontrar com ele. Passou no final daquela semana, eu não vou me esquecer, nós fomos distribuir comida para eles. Tinha um grupo da prefeitura, né, da vigilância sanitária, porque essa pastora amiga minha, ele faz parte da vigilância sanitária, e o chefe dela, né, teve no coração de fazer doação, e eu fui ajudar eles para distribuir. Nós fomos. E nós fomos não só no centro da cidade, nós fomos assim nas comunidades mais carentes, mais perigosas. Isso era à noite, viu? Eu entrei em lugares que eu disse assim, Jesus amado, que chega assim, eu chorava. Irmão, muitos de nós reclamamos tendo tanto. Talvez você esteja dizendo, mas eu não tenho tanto. Você tem sim. Se você está com o celular ligado e está com internet, é porque você tem condições, pelo menos, de estar com sua internet, ou então está usando a internet do seu vizinho, ou porque eles nem isso têm.
E as situações deles é bem precárias, porque eu vi gente morando em casas feitas de papelão. Literalmente, papelões, com os gravetos. E ali eu encontrei com Gabriel, nessa de entregar comida. Ele falou, ei, pastor, irmã. Ele nem disse pastor, ele falou, ei, irmã, tô aqui, ó. Aí eu falei, ele me reconheceu, ele disse, eu comprei pão. E eu, glória a Deus, ele disse, tô trabalhando ali do outro lado, tô olhando os carros. Aí eu falei, que Deus te abençoe. Aí ele veio, pegou comida, atravessou a rua, foi pro outro lado, e eu fiquei tão feliz com aquilo. Irmãos, lembre-se que às vezes um pão que você der para alguém, quando Deus tocar no seu coração, mantenha suas mãos abertas para abençoar. Porque às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. A gente não sabe a necessidade do outro. Nós não sabemos. Às vezes, até também, dentro das nossas igrejas também, muitas das vezes nós fechamos os olhos para aqueles irmãozinhos que estão sentados do nosso lado, não sabendo nós que muitos deles às vezes estão passando necessidade. Não vamos fechar os nossos olhos. Deixa o Espírito Santo gerar obras vivas no teu coração, no meio da tua família. Porque quando Deus tocar no seu coração para abençoar alguém, saiba que você vai estar plantando em terra fértil. E o Senhor vai te dar em dobro. Os judeus, eles são abençoados porque judeu abençoa judeu. Eles se abençoam entre si. Nós cristãos fazemos pouco caso. Infelizmente, é a dura realidade que estamos vivendo nos dias de hoje. E aqui nesse exemplo dessa moabita, nos campos de Boaz, numa terra estranha, nós vemos aqui Deus abençoando e achando graça sobre a vida dela. E Ruth, gente, se torna a trisavó ou é a tataravó de Jesus. Você imaginou? Jesus é da linhagem de Ruth e Boaz. Da descendência. Que coisa linda. Da tribo de Judá. Não tem aquele hino? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Jesus é da tribo de Judá. Deus, Ele vai nos abençoar. Não vá. Fidelidade para com Deus. Não se esqueça. Semeie em terra fértil. Porque Deus vai abençoar, escancarar quando Deus tocar. Às vezes você passa na rua, dê um pão, já que você não quer dar um dólar. Vai ali e compra um sanduíche. Dê comida. E Deus vai fazer. Amém? Deixa eu ir embora, gente. Porque já acabou e eu aqui fiquei conversando. Amanhã tem mais, 8h30. Entre 8h30... 8h30 daqui minha, né? Entre 9h30 a 9h40, mais tardar, 10 horas da manhã, eu estarei entrando amanhã. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração. Que Deus os abençoe e proteja. Amanhã vai ser o capítulo 3, é sexta-feira, hoje à noite, quem quiser ler a Bíblia. Gente, passa uma mensagem para mim. Pastora, me coloca no grupo à noite, me chame que eu estarei lendo a Bíblia. Nós estamos no capítulo 19, ou é 19 ou 20? Eu acho que é 20, né?
vai ser hoje. Eu não sei se é o 19 ou é o 20 hoje, de Apocalipse. Tem sido uma bênção. Deus está falando muito no nosso meio. Não se esqueça de seguir a nossa página, né, do nosso ministério, da igreja, a página do Tabernáculo de Oração. Todos os dias, meio-dia, tem uma palavra direto do trono do Senhor. É uma palavrinha assim de 10 minutinhos, 12 minutinhos, que é o despertai. Nós temos cada dia uma pessoa diferente trazendo uma palavra e tem sido uma bênção e nos ajuda muito, nos edifica. Então amanhã, nesse mesmo horário, a pastora vai estar entrando entre 9h30 da manhã a 10 horas da manhã, daí do Brasil. Daqui da América é 8h30, 8h40 por aí, 9 horas eu estarei entrando. Amém? Um beijo, shalom, um dia de bênção. Deixa eu ir trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer, viu? Fica com Deus, amo vocês. Ó, hoje é o capítulo 20, obrigada aí, viu? Hoje é o capítulo 20 de Apocalipse. Depois só vai faltar 2 capítulos. Estamos terminando de ler toda a Bíblia. E aí nós vamos, semana que vem, nós já vamos começar em Gênesis. Quem quiser começar a ler a Bíblia conosco, porque nós vamos voltar e começar em Gênesis, pode vir, vai ser um prazer ter vocês junto conosco, amém? Estamos todos aprendendo e todos participam. A gente divide o capítulo, depende só o de Apocalipse, que tem sido só eu, porque tem sido muito forte, mas nos outros livros, todo mundo ele vai, vocês têm direito de perguntar, tirar dúvidas. Se eu não souber, eu digo eu não sei, se eu souber, eu explico. Aí pronto. Ontem eu achei tão interessante, uma das ganhadoras do livro, né, de Daniel, porque nós lemos o livro de Daniel, veio falar assim: pastor, o livro, tô quase terminando, tem sido uma bênção o livro de Daniel. Aí eu falei, amém. Aí ela falou assim: pastora, Daniel foi decapitado? Eu falei, não. Aí eu falei, você me abraçou sem estar perto, né? Aí ela riu. Eu falei, não, quem foi cortado no meio foi o profeta Isaías. A Bíblia não fala sobre a morte de Daniel, né? Provavelmente Daniel morreu de velhice. A Bíblia não fala, não relata nada disso. E aí é interessante, né? Porque sempre aparecem umas perguntas. Eu amo quem pergunta. Se eu sei, eu falo. Se eu não sei também, eu digo, olha, eu não sei. Vou procurar. E aí a gente vai crescendo e ajudando uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Shalom. Um beijo no coração. Amo vocês. Até amanhã. Gente, Deus abençoe vocês. Guarde, proteja. Né, livre dos acidentes de carro, do homem sanguinário, né, das balas perdidas, livre de todo mal, de toda ou qualquer astuta cilada do inimigo. Que o Senhor venha te esconder no esconderijo dele, não somente hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês e até amanhã em nome de Jesus, amém? Tchau, ficam com Deus, shalom.